daremos um passo a mais em obediência, em conformidade com as Escrituras e com a nossa confissão de fé e também com o nosso estatuto. E que passo é esse? Ou por que isso? Né? Porque nosso desejo, meus irmãos, como igreja, é honrar a Deus. Na medida em que nos submetemos mais e mais à maneira de Deus de fazer as coisas. Nos conformando cada vez mais ao ensino da sua palavra. E que passo que é esse, então? Será um passo em direção ao resgate da função dos presbíteros na igreja local. E, consequentemente, um resgate da forma de pastorear a igreja local de acordo com o Novo Testamento. E para isso, então, vamos ler Atos capítulo 20, versículo 17 ao 35. 32. Do 17 ao 32. Diz assim, então, a palavra de Deus, que basicamente diz tudo o que nós vamos dizer aqui. De Mileto, mandou a Éfeso chamar os presbíteros. Isso Paulo mandou chamar. Os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós, em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que, pelas ciladas dos judeus, me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que eu estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei ou cuidai de vós e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. E eu sei que, depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e de dar herança entre todos os que são santificados. Somente até aqui, meus irmãos. Vamos a uma breve oração, rogando a graça e o auxílio de Deus e do seu Espírito Santo. Ó nosso Deus, Santo Pai, nós te damos graça, ó Deus, por esta reunião, por esta ocasião, por esse dia, essa santa convocação tua a nós para cultuarmos a ti. Nós te damos graça pela tua misericórdia sobre nós, que tem nos pressionado cada vez mais para mais perto de ti, na medida que nos aproximamos cada vez mais para a obediência à tua palavra. Ó Deus, seja misericordioso conosco, ilumina-nos e auxilia-nos pela operação do teu Santo Espírito que está em cada um de nós, Pai. Tem misericórdia, nos conceda graça e misericórdia nesta manhã. Fortalece-nos e ajuda-nos. Amém. Meus irmãos, a partir desse texto, de outros textos nas Escrituras que abundantemente corroboram, sustentam tudo que foi dito aqui em Atos 20, nós temos algumas coisas a dizer aos irmãos. A primeira coisa é o seguinte: o modo de pastoreio, ou de pastorear, atualmente visto nas igrejas, não é o mais bíblico. Não é o mais bíblico. Se nós olharmos e compararmos e desejarmos, querendo submeter o ensino do Novo Testamento. Em primeiro lugar, meus irmãos, observe que Paulo ministra, evangeliza, e durante 3 anos, essa cidade chamada Éfeso.
E quando ele termina o seu ministério, ele está partindo. E ele vai passar o bastão para os presbíteros pastorearem agora com a sua ausência. Inclusive ele deixou bem claro que provavelmente eles não veriam mais a Paulo. Então Paulo precisa deixar claro como é que funcionam as coisas na igreja, como a igreja deve ser organizada, governada e pastoreada. Então a primeira coisa que você tem que perceber é o seguinte: quem Paulo manda chamar de Éfeso para esta reunião? Paulo de Mileto mandou chamar quem? Ele mandou chamar os presbíteros. E a pergunta que eu vos faço é: cadê os pastores? Cadê os bispos? Cadê o bispo, o presidente da igreja de Éfeso? Não, ele manda chamar os presbíteros. Porque não havia nenhum cargo, nenhuma posição acima dos presbíteros. Os presbíteros eram os pastores. E aí eu gostaria de chamar a atenção a vocês. Como que as igrejas hoje, na sua maior parte, são organizadas, governadas e pastoreadas? É basicamente um sistema que tem um nome, podemos chamá-lo, e é chamado de sistema episcopal. E episcopos é a palavra grega que, traduzindo para nós, é bispo. O sistema de governo das igrejas é episcopal. E para exemplificar como é que funciona esse governo de igreja, podemos tomar como exemplo a Igreja Católica Romana, que possui um sistema de governo episcopal. Quando você vai perguntar quem é o chefe da igreja, na Igreja Católica Romana, qual a resposta que nós podemos dar? É que é o Papa. Eles têm um chefe, um cabeça, um líder. E qual é a função que o Papa ocupa na igreja? Ele é o bispo de Roma. E o bispo de Roma, ele é o chefe de toda a igreja. No entanto, quando você desce abaixo do Papa, o que você tem? Você nos diversos países, você tem que outros bispos, que aí, como ele tem uma autoridade um pouquinho maior, é chamado de arcebispo. E ele tem autoridade sozinho de uma região, muitas vezes um país. Dentro desse país, os diversos estados e regiões têm também um bispo, que ele é autoridade sozinho sobre todas as dioceses, sobre toda a diocese, sobre todas as igrejas, as paróquias que pastoreiam. Então ele sozinho toma decisões e todos que estão abaixo dele têm que obedecer. E quando você chega na paróquia em si, você tem o padre, onde ele sozinho pastoreia, prega, governa a igreja local. Então você observa o seguinte: no sistema episcopal formado por bispos, significa que desde da cabeça, da ponta, até a igreja local é sempre um homem que é o chefe nessas principais posições. Ainda que ele é auxiliado por outros homens, mas é ele responsável por tomar as decisões. Isso reflete na igreja local, você tem um padre onde ele é o pastor e que cuida do povo ali, ainda que ele tenha auxílio. No entanto, meus irmãos, quando você olha para o Novo Testamento e faz a pergunta: Jesus deixou um chefe na igreja? Quando Jesus ressuscitou e foi assunto ao céu, ele deixou alguém sendo o chefe, o presidente, o cabeça, um bispo sobre todos os demais? Não é verdade? Quem que Cristo deixou para governar a igreja? Ele deixou o colégio apostólico. Ele deixou 12 discípulos, aonde juntos eles governavam a igreja. Não deixou um homem como cabeça sobre os demais, mas deixou 12 apóstolos, chamados de o colégio apostólico, 12. Então nós vemos o seguinte, meus irmãos, que o modelo bíblico de pastoreio da igreja, ele não é episcopal. Ele não se alicerça sobre um homem somente, tendo autoridade nas principais camadas da igreja. Por exemplo, não sei se vocês sabiam disso, mas a Assembleia de Deus do Brasil, ela é um sistema de governo episcopal. Mesmo que eles não chamem os pastores de bispos, mas por que é episcopal? Quando você pergunta quem é o chefe da igreja, quem é o presidente da igreja, você tem um homem no Brasil que é o presidente da igreja no Brasil e ele toma decisões e todos os abaixo têm que obedecer. Se ele decidir que o culto não deve ser mais no domingo, deve ser no sábado, todas as igrejas do Brasil inteiro têm que submeter a decisão desse único homem. E quando você desce para as demais regiões do Brasil, os estados, você tem o que ali? Você tem um presidente da Assembleia de Deus naquele estado.
E ele toma decisões sozinho, ainda que ele é auxiliado para os outros, mas a responsabilidade é dele sozinho e dizer o que é e o que não é. E ele toma decisões ali. E quando você chega nos setores também, você tem um líder sobre diversas igrejas. Assim é na Assembleia de Deus em nossa cidade. E quando você chega na igreja local, isso tudo se reflete na igreja local. Você tem um pastor, que é o ungido do Senhor, né? O intocável. E ele sozinho pastoreia a igreja, toma decisões e administra tudo. E todo mundo espera dele o pastoreio, o cuidado, as visitas, pregação, tudo. Isso é um sistema episcopal também. A Assembleia de Deus, Deus é amor, e todas as igrejas que você imaginar é um sistema episcopal. No entanto, meus irmãos, mais uma vez, o que nós vemos no Novo Testamento é algo diferente disso. Nós temos, em primeiro lugar, 12 apóstolos. E quando você vai descer um pouco mais, você vai ver o quê? Que quem liderava as igrejas, governava a igreja, pastoreava as igrejas, eram os presbíteros, sempre no plural. Sempre mais de um, e nunca um sozinho. E é o que nós vamos ver aqui. Tome como exemplo, eu vou usar como ilustração. Eu não estou dizendo que o sistema da igreja presbiteriana do Brasil é perfeito. Mas eu vou usar ele como exemplo para mostrar a vocês o que se parece mais com o que nós vemos no Novo Testamento. Primeiro, quando você pergunta pelo quem é o chefe da igreja presbiteriana do Brasil, não tem chefe. Eles têm um concílio de diversos presbíteros, ministros, reverendos, mas que no final são presbíteros, que foram eleitos pela camada de baixo, e eles juntos tomam decisões, juntos votando, discutindo e votando então as decisões, não um homem sozinho. Ainda que não, mas tem um presidente do concílio, mas ele não é, o presidente do concílio, do Supremo Concílio, não é o presidente da Assembleia de Deus. Ele é apenas um voto em todas as decisões. E aí quando você desce as demais camadas, as demais regiões, você vai ver que tem os sínodos. E o que é o sínodo? São diversos homens, diversos presbíteros que foram eleitos pelos de baixo, para eles juntos tomarem as decisões nas diversas regiões do estado do país. E abaixo desses sínodos há diversos presbitérios. E os presbitérios é o quê? Vários homens que juntos discutem e tomam decisões por voto. Não tem um sozinho tomando decisões, mas vários presbíteros tomam decisões para as diversas igrejas que estão debaixo dele. Cada presbitério tem várias igrejas que podem recorrer a eles para auxílio no governo da igreja. E quando você então chega na igreja local, todo esse sistema é refletido ali. Na verdade, todos os sistemas acima da igreja local é o reflexo da igreja local. Quando você chega na igreja local, o que você tem? Você não tem um pastor fazendo tudo na igreja. Você tem um conselho de presbíteros que governam, administram, pastoreiam, pregam, aconselham, visitam e ensinam os membros. Um conselho de presbítero. E não um só pastor que toma todas as decisões ali. E é isso, é mais próximo quando nós vamos ver que nós encontramos no Novo Testamento. Por exemplo, o Alberto é o pastor dessa igreja. Nós vamos explicar já em que sentido ele é o pastor da igreja. No entanto, nas reuniões do conselho, em todas as decisões que nós tomamos aqui, ele é apenas um voto. E ninguém exigiu isso dele. Ele mesmo automaticamente reconhece o princípio bíblico de que não é ele sozinho que tem que tomar decisões. Nós estamos em 5 presbíteros aqui. Eu sou ordenado, o Beto é ordenado, os demais, os 3 são aspirantes. No entanto, o Beto submete o voto dele e reconhece os demais presbíteros com um voto igual ao dele. Se ele disser A e votar em A e os 3 lá votar B, a decisão dele não pode ir para frente, porque na verdade a decisão é do conjunto. Então nós tomamos decisões juntos, nós 5. E não é isso que você encontra nas Assembleias de Deus, por exemplo. Você encontra o pastor sozinho tomar as decisões, todo mundo tem que obedecer. Não é verdade? Pois bem, agora vamos mostrar isso nas Escrituras. Em primeiro lugar, o Novo Testamento ensina, meus irmãos, que o governo da igreja local é feito por meio dos presbíteros. E sempre no plural. Sempre no plural. Isto é, sempre diversos presbíteros, não somente um. E os títulos que nós encontramos nas Escrituras para ministro, bispo, presbítero, pastor ou ancião indicam atribuições ou até funções diversas, mas não graus hierárquicos, nem ofícios ou cargo diferente. Quando as Escrituras falam de o bispo, o presbítero, o pastor, o ancião,
está sempre se referindo à mesma pessoa. Por exemplo, Atos 15, 6, nós encontramos o que em Atos 15? Um grande concílio que a igreja precisou se reunir para resolver um grande problema que estava havendo ali com relação aos judaizantes, a circuncisão e a lei. Então eles fazem uma reunião, uma assembleia, um concílio, como você preferir, e aí se reúne quem para tomar decisões? Para toda a igreja. Está lá em Atos 15, 6. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros para examinar a questão. Veja, se houvesse alguma posição na igreja maior do que os presbíteros, nós não encontraríamos esse texto dizendo que os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Nós encontraríamos os apóstolos e os arcebispos, os apóstolos e os bispos e os presbíteros. Você acharia os apóstolos, os pastores e os presbíteros? Não, porque o único ofício, os dois únicos ofícios de liderança espiritual na igreja era o quê? Os apóstolos e os presbíteros. Os apóstolos morreram. Acabou os apóstolos. Apóstolo bom e apóstolo morto. Para usar esse slogan que tem sido tanto dito. Sobrou quem para governar a igreja? Os presbíteros. Tito 1, do 5 ao 6. Paulo vai dizer a Tito como é que ele deve organizar a igreja de Creta. Ele vai dizer o seguinte: por esta causa, Tito, te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. As diversas igrejas, as diversas cidades deveriam ser colocadas em ordem. E Paulo diz qual é a ordem. Em cada igreja você deve constituir por eleição presbíteros, no plural. Diversos presbíteros para ele liderar, governar e pastorear a igreja. Atos 14, 23. Paulo estava organizando as igrejas. E Lucas escreve como é que ele fazia isso. Ele fala, e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros. Depois de orar com os jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Como que Paulo organizava as igrejas? Estabelecendo, não ele dizendo, ó, você é pastor. Paulo promovia a eleição. A igreja escolhia quem ia ser os presbíteros que ia governar e pastorear a igreja. Interessante isso. E muito estranho, na verdade, é o que nós encontramos hoje na maioria das igrejas. No entanto, é isso que nós encontramos nas Escrituras. Aos Tessalonicenses, Paulo diz o seguinte: agora rogo-vos, irmãos, que acateis, isso que significa submetam-se, com apreço, os que trabalham entre vós, e os que os governam no Senhor e vos admoestam. Ele não diz o que. Eu rogo a vocês que acatem com todo respeito aquele que governa vocês e vos admoestam no Senhor e governa você. Não. Ele diz os que vos admoestam, os que vos governam, porque eram presbíteros, eram vários homens, não somente um. E nós passaríamos aqui todo o resto do tempo trabalhando textos e mais textos que falam justamente isso. Eu só coloquei 4 aqui, além do próprio Atos 20 para você. Então, está claro para nós que a igreja é governada por meio de presbíteros, no plural, diversos, e não somente um presbítero e um pastor, ou como se ele fosse sozinho. Segundo lugar, qual é a função que esses presbíteros têm na igreja? Paulo diz, de Mileto mandou chamar os presbíteros, e quando se encontraram com eles, disse-lhes, cuidai de vós, e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Quem o Espírito Santo constituiu bispos? Os presbíteros. Ele chama os presbíteros e diz para ele, cuidai de vós e de todo o rebanho que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Então bispos não é um cargo, é uma função. Bispos é o que eles fazem. E aí ele vai dizer, para quê? Vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então o que significa bispo então ali? Que é a função que eles fazem, não o cargo que eles têm, mas a função. Bispo, meus irmãos, significa supervisor. Vocês, presbíteros, Paulo está dizendo, foram constituídos pelo Espírito Santo supervisores do rebanho. Para quê? Para pastorear o rebanho de Deus. Observe isso. Bispo é supervisão. E aí a palavra, nos tempos bíblicos, significava o quê? Significava, por exemplo, aquele que no exército era responsável por inspecionar as fileiras dos soldados, para ver se estava tudo ok com eles.
Aquele que fazia a inspeção, a supervisão do exército, esses eram os bispos, os episcopos. Os supervisores. Pois bem, Paulo está dizendo, vocês presbíteros são isso. Vocês são episcopos. Vocês são supervisores, responsáveis por Deus por supervisionar e cuidar e pastorear o rebanho. E Pedro vai dizer o seguinte, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós. Mais uma vez, plural. Aos presbíteros que há entre vós. Eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada. O que eles têm que fazer? 2 pontos ele coloca. Eu rogo a esses presbíteros, 2 pontos. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Logo que o supremo pastor se manifestar, vocês recebereis a suprema coroa de glória. Então ele entende que a função do presbítero é a função de pastor, e que são vários, e que esses presbíteros, ele roga para eles, não deixem de fazer o que vocês são chamados a fazer. O quê? Pastoreai o rebanho de Deus. E aí ele fala, olha, logo o supremo pastor. Por que ele fala o supremo pastor? Porque eles são pastores, mas debaixo do supremo pastor, que é Jesus Cristo. Então ele entende que a função dos presbíteros é de pastores. Então eles devem pastorear a igreja. Em terceiro lugar, o Novo Testamento é claro em dizer que há distinção entre presbíteros e presbíteros. Que nem todos são iguais e ocupam exatamente a mesma função. Olha que interessante isso. Paulo vai dizer em 1 Timóteo 5,17 o seguinte: os presbíteros que governam bem sejam estimados por digno de duplicada honra, principalmente os que se afadigam na palavra e na doutrina. Se Paulo está dizendo que há presbíteros que se afadigam na doutrina e na palavra e outros não, há uma distinção entre presbíteros e presbíteros. Por isso a confissão de fé do Westminster, por isso que a igreja presbiteriana diferencia entre o presbítero docente e o presbítero regente. E o que é o presbítero docente? O presbítero docente é aquele responsável pela palavra e pelo ensino. E aí que está, os que trabalham de tempo integral, se labutando, se afatigando na palavra e no ensino, que é o caso do nosso presbítero Alberto, ele é presbítero docente. Ele é aquele digno de duplicada honra. Ele é aquele que precisa ser remunerado pela igreja, porque ele é que sustenta, no final das contas, o maior peso nos ombros dele, administrando, governando e cuidando especialmente da pregação e do ensino da palavra de Deus. E os demais fazem o quê? Ora, fazem as mesmas coisas, mas não exclusivamente. Os demais presbíteros pastoreiam o rebanho de Deus, auxiliam o pastor na pregação, auxiliam o pastor na visitação, auxiliam o pastor no aconselhamento, mas eles não são os principais responsáveis disso. Eles não são os que principalmente se afadigam na palavra no ensino que Paulo menciona aqui. Então, eles ficaram conhecidos para diferenciar de presbíteros regentes, ou que governam, ou que auxilia o presbítero docente em todo o trabalho, fazendo a mesma coisa, mas não com o maior peso sobre eles. E assim, então, juntos, os presbíteros da igreja local governam, admoestam, ensinam e pastoreiam o rebanho de Cristo. Compreenderam até aqui? E como que na prática deve ser realizado esse pastoreio da igreja local? Essa é uma boa pergunta agora para nós em relação à decisão que nós tomamos, que nós já iremos revelar a vocês. Como que na prática deve ser feito esse pastoreio? Bom, quem pode dizer isso são as Escrituras. Não é nós que dizemos como é que o pastor deve pastorear. Como é que os presbíteros devem pastorear. Quem diz isso é as Escrituras. E a Escritura diz 2 coisas para nós, que nós já vamos mostrar. Há 2 formas dos presbíteros, dos pastores, pastorear a igreja. Primeiro, o ministério público da palavra. O ministério público da palavra que é pregação e ensino, como o Ismael ensinou na escola teológica hoje. Pregação pública, ensino público, palavra pública e palavra privada. O ministério privado da palavra. Isto é, nós já estamos aqui publicamente com todos os irmãos, certo? Mas é necessário que os pastores, os presbíteros, vão na casa de vocês, cuidem de vocês, ministrando a palavra em particular. Tratando especificamente as situações na vida de vocês. Aplicando a palavra de Deus, ajudando vocês nas dificuldades que vocês têm. E é assim que é feito o ministério da pregação. No ministério de pastoreio, assim que se pastoreia o rebanho de Deus. Não é eu que digo isso, são as Escrituras. Mais uma vez. Aos Colossenses, Paulo escreve como que ele pastoreava. Ele fala o seguinte,
ele escreveu que ele o fazia admoestando, que significa aconselhar, corrigir, a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria. Para quê? Para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Esse é o trabalho dos presbíteros, que pastoreiam a Igreja de Deus. Eles devem admoestar e ensinar a todo homem em toda a sabedoria, para que eles sejam perfeitos, isto é, eles sejam aperfeiçoados e amadurecidos em toda a sabedoria, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, que é o Senhor da igreja, no qual eles são apenas oficiais enviados, trabalhando debaixo da autoridade de Jesus. E a pergunta que fica é, como que Paulo pode dizer com toda convicção que ele fazia isso? Que ele se certificava de que a todo homem ele ensinava toda a sabedoria? Como que ele fazia isso, meus irmãos? Isso é um desafio enorme, na verdade. E você poderia dizer que cada um de vocês eu ensinei, cada um de vocês eu aconselhei, e cada um de vocês eu aperfeiçoei para a honra de Cristo? Como que ele pôde fazer isso? Como é que ele fazia isso? Ele diz para nós aqui, no que nós lemos em Atos 20, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja e disse-lhes, eu vou encurtar, vou pular, vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós. Paulo está dizendo, vocês viram como é que eu fiz? Pois bem, eu sou o modelo, ok? Vocês devem reproduzir o modelo. É isso que Paulo está dizendo, vocês viram como é que eu fiz, agora eu estou indo, faça o que eu fazia. E o que ele fazia? Ele vai dizer, sabeis como é que foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Percebe? Ele ensinava publicamente, o ministério público da palavra, mas ele não ficava só nisso. Ele também ensinava, instruía, aconselhava e levava o ministério da palavra de casa em casa também. Aí você pode dizer, não, irmão de Jacob, porque as igrejas eram nas casas. Aí ele pregava nas casas. Não, meus irmãos, o contraste é público-privado. De vos ensinar publicamente e também, qual é o contrário de público? Privado, de casa em casa. Então, nós sabemos que há situações que havia igreja nas casas, mas aqui ele é claro em contrastar o público com o casa em casa, logicamente é um ensino privado. Por isso ele pode dizer que ele ensinava e admoestava com lágrimas a cada um, porque ele ia de casa em casa. Então, na prática, meus irmãos, na prática histórica da visitação pastoral, tem o seu fundamento nas Escrituras. Tem o seu fundamento no modelo apostólico de pastorear. Paulo deixou claro como é que ele fazia. E ele disse e ordenou que os presbíteros devem seguir esse modelo. E ele vai ensinar isso de diversas formas pelas Escrituras. Assim, os reformadores do século XV, os puritanos do século XVII em diante, apenas desenvolveram a prática que eles viram no Novo Testamento. E aí eles desenvolveram e praticavam abundantemente, inclusive nas épocas que as igrejas mais estavam debaixo de perseguição. Você vai ler nos documentos confessionais, nos documentos dos governos da igreja daquela época, que na época a igreja estava sofrendo perseguição, morrendo, os presbíteros estavam escrevendo sobre visitação pastoral, sobre o cuidado do povo, sobre ir nas casas das pessoas e de ajudá-los a se fortalecerem para se resistirem cada vez mais à perseguição. Então, nada tão necessário, talvez direcionado por Deus, meus irmãos, que nesse tempo que a igreja está iniciando um período de perseguição, de que nós, se levado por Deus, pelo Espírito Santo, pela palavra, abriu nossos olhos para a necessidade de ir fortalecer os irmãos casa a casa, para que eles fiquem firmes, para que eles testemunhem da glória de Cristo, para que eles sejam fortalecidos, edificados para honrar a Cristo debaixo da perseguição que cada vez mais está apertando em cima de nós. Interessante isso. De fato, meus irmãos, as descrições que nós vemos do trabalho dos presbíteros do Novo Testamento pressupõem um ministério pessoal e não somente público. Por exemplo, 2 Timóteo 2, 24 e 25, Paulo diz, ora, é necessário. O que é necessário, Paulo? Que o servo do Senhor não viva a contender ou a ficar brigando, e sim deve ser brando, manso, calmo, para com todos, apto, capacitado, qualificado para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem. Isso, meus irmãos, pressupõe em todo o tempo um ministério pessoal.
Aqueles que se opõem, ele deve sentar com eles com brandura, com paciência e admoestar, corrigi-los, repreendê-los e direcioná-los no que realmente é o ensino da palavra de Deus. Pressupõe o ministério pessoal. 1 Tessalonicenses 5, Paulo vai dizer: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos governam no Senhor e vos admoestam, vos aconselham, vos exortam, vos corrigem, e que os tenhais com amor e em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Realizam onde? Entre vós. Ele diz ainda mais à frente: exorto-vos também que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados e ampareis os fracos. Então ele divide a igreja em grupos. Olha, ele fala assim: olha, existe aqueles que são os submissos. Esses vocês vão precisar ir lá para admoestá-los, repreendê-los e corrigi-los. Existe aqueles que estão desanimados. Esses você não vai admoestar, você não vai repreender, você vai consolar. Mas existe outros que estão fracos. E esses vão precisar ser amparados. Isso aqui são só exemplos, porque vamos existir diversos outros grupos que vão precisar de cuidado específico. Então, o ministério desses homens pressupõe um trabalho pessoal, lidando com cada um nas suas dificuldades específicas, para aplicar, para como que, numa extensão daquilo que é pregado, aplicando a situação de cada um, na situação e nas condições de cada um. Além disso, nós encontramos, isso aqui é interessante, nos documentos das igrejas na história, justamente essa prática bem fundamentada e bem estabelecida. Por exemplo, um resumo do regimento das igrejas reformadas do Brasil. Não presbiteriana, outra denominação histórica. Eles colocam as funções dos presbíteros. E eles escrevem o quê? Os presbíteros devem fielmente visitar os membros e congregados da igreja para confortá-los, para instruí-los e para admoestá-los com a palavra de Deus, repreendendo aqueles que não se comportam conforme o Evangelho. E aqui ele coloca diversas bases bíblicas para isso. O que os presbíteros devem fazer? Visitar fielmente os membros para consolar os que precisam ser consolados, admoestar os que precisam ser admoestados, edificar, instruir o que precisa ser instruído e assim por diante. Na Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, nós encontramos o artigo 51 que diz o que compete ao presbítero. Compete ao presbítero, e isso aqui é o presbítero regente, levar ao conhecimento do conselho as faltas que não puderem corrigir por meio de admoestações particulares. Então os presbíteros vão estar admoestando, visitando e corrigindo os irmãos. E aquilo que eles não puderem corrigir, eles devem levar ao conselho, para que o conselho trate a questão. Segundo lugar, eles devem auxiliar o pastor no trabalho de visitas. Os presbíteros regentes devem auxiliar o presbítero docente, que é o pastor, no trabalho de visitas. Terceiro, instruir os neófitos, ou os novos na fé. Consolar os aflitos, admoestar os submissos, e assim por diante, de acordo com o ensino do Novo Testamento. O manual de culto da Igreja Presbiteriana diz o seguinte: os presbíteros, no desempenho de seus deveres, velam com diligência sobre a vida e a doutrina dos membros da igreja. Admoestam os que se portam desordenadamente e impedem, quanto lhes é possível, a profanação do sacramento da comunhão, isto é, da ceia. Veja, os presbíteros estarão em contato com o povo. E eles farão isso, eles percebem aqui, para velar, para vigiar sobre a vida e a doutrina. Isto é, como que o povo tem vivido? Eles vão ter que olhar isso e ajudar os povos a viver de acordo com a palavra de Deus. E a doutrina, o que esse povo tem crido? Eles têm crido em horóscopos? Eles têm crido em espiritismo? Eles têm crido no unitarianismo? Eles são testemunhos de Jeová? Eles estão querendo umas doideiras aí? Eles acreditam que apóstolos ainda existem hoje? O que estão crendo? E o que estão vivendo? Isso, meus irmãos, deve ser verificado através do relacionamento, da comunhão e do trabalho de visitação desses presbíteros. E observem, eles farão isso para que, o quanto lhes for possível, eles preservar e proteger o sacramento da ceia do Senhor, para que pessoas que estão vivendo de maneira ímpia não venham aqui e participem da ceia do Senhor, sem que nós saibamos disso. Porque a visitação, a proximidade com os irmãos vai nos ajudar a perceber aqueles que são cristãos e aqueles que não são. E não sei se você sabia que na história da igreja,
para aplicar esses princípios, havia uma coisa chamada ceia supervisionada, onde que a ceia nos era colocada, por exemplo, a cada 3 meses. Por que era colocada a cada 3 meses a ceia somente? Sabe por quê? Para dar tempo dos presbíteros visitar todas as famílias e conferir quem pode participar do sacramento e quem não pode. Quem está vivendo como cristão de fato e quem não está vivendo como cristão e não pode participar da ceia. Então eles colocavam o sacramento a cada 3 meses ou a cada 6 meses para que os presbíteros tivessem tempo de visitar todos os irmãos e aí conferindo quem poderia e quem não poderia participar da ceia. E aí talvez, aí esteja o motivo porque a ceia hoje na nossa cultura é colocada uma vez por mês. Ninguém nunca explicou por que eles fazem uma vez por mês, né? Provavelmente, talvez, eu não tenho certeza, vem daí. Porque há 300, 400 anos atrás foi estabelecido o princípio de que, olha, vamos deixar a ceia a cada 3, 6 meses, porque nós não podemos deixar qualquer um participar da ceia. Nós precisamos conhecer o estado do nosso povo. E veja, não eram 50 membros que eles tinham. Eram muitas pessoas. Às vezes cidades inteiras, nos Estados Unidos, por exemplo, cidades inteiras eram membros da igreja. Porque era muito cultural ser membro da igreja. E aí, lógico, você vai ter muita gente que vai estar vivendo totalmente errado e vão querer vir aqui e participar do sacramento. Logo, naquela época, era totalmente necessário que eles fizessem esse tipo de trabalho para que não haja profanação do sacramento. Ok? Não estou dizendo que temos que fazer isso agora, não encontramos esse ensino nas escrituras. No entanto, para aquela época, para aquela situação, era muito útil e necessário esse tipo de atuação dos presbíteros. E não é muito diferente no sentido de que, se nós não visitarmos o povo, nós não sabemos quem está vivendo de acordo com a palavra de Deus e quem está. E aí isso vai nos fazer a preservar o sacramento. Não é porque nós vamos impedir as pessoas, mas porque nós vamos instruir as pessoas para que elas vivam de acordo em coerência. E aí, em caso de a pessoa não se submeter ao ensino das Escrituras, vai ser manifestada que ela nunca foi cristã. E aí nós precisamos tratar isso. Como? Levando ela a ser cristã. Não é expulsar da igreja. Vamos tratar o máximo que nós pudermos. Não é cortar a pessoa da igreja, mas levá-la cada vez mais ao caminho do Senhor com seriedade. Pois bem, meus irmãos. Logo, qual é a conclusão que nós chegamos? Nós precisamos, todos os 5 presbíteros, iniciar um trabalho. Iniciar não, né? Auxiliar o Alberto no trabalho de visitação. Então, a partir de hoje, meus irmãos, o Alberto falou, nós estudamos sobre isso, nós decidimos, conversamos, decidimos sobre isso com os presbíteros e a partir de março, todos os 5 presbíteros vão visitar todos os membros da nossa igreja. Nós fizemos e como que isso vai ser feito? Nós dividimos a igreja e entre os 5 presbíteros. E aí cada presbítero vai ser responsável por determinadas famílias. De maneira que cada um deles vão ter que visitar pelo menos uma família por mês. E assim, de acordo com o nosso planejamento, em 6 meses, toda a igreja terá sido visitada por pelo menos cada um dos 5 presbíteros. Porque isso em obediência àquilo que nós encontramos no Novo Testamento. Certo? E com isso, meus irmãos, nós já pedimos aos irmãos a esperarem o contato desses presbíteros, marcando essa visita, esse almoço, esse café, seja como for que for realizado isso. Por favor, não posterguem essas visitas. Quando eles entrarem em contato com você, não diga, semana eu não posso, semana que vem também não, semana que vem talvez, vamos ver aí semana que vem, né? Não postergue essa visita, ok? Facilite o trabalho deles. Nosso trabalho. Facilite o nosso trabalho. Se necessário for, eu tinha um compromisso, não, mas eu vou cancelar porque isso é mais importante. Se for possível, claro. Então não diga assim, eu tenho um compromisso, que eu ia dar uma passeada no Ramiro com o vizinho. Isso é compromisso? É um compromisso, mas ele não é substituível? É substituível, porque isso aqui é mais importante. Ok? Para que eles consigam visitar menos uma família, uma vez por mês, e não tenha que levar para o outro mês 2 famílias, porque a cara não está fugindo. Está fugindo, quer ser visitado, e aí não atrapalha o trabalho deles, ok? E é interessante aqui isso, meus irmãos. Receba esses presbíteros como aquilo que eles são. Eles são oficiais de Cristo. Meus irmãos, quem estabeleceu o serviço na igreja é o Espírito Santo, por meio do reconhecimento da igreja, sim, mas é o próprio Cristo. Eles são oficiais de Cristo, eles são enviados de Cristo. E o que Cristo disse sobre aqueles que representam Ele? Que é o que os presbíteros fazem, representam a Cristo.
Ele diz o seguinte, João 13:20. Na verdade, eu vos digo, se alguém receber o que eu enviar, me recebe a mim. E o que me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Isso se aplica totalmente, meus irmãos, ao ministério dos presbíteros. Eles são os oficiais de Cristo. E eles vão até vocês para levar a palavra de Cristo. Para cuidar do rebanho de Cristo. Então recebam eles desse modo, meus irmãos. Então agora talvez vocês vão estão um pouco curiosos, eu imagino, sobre como é que é esse negócio de visitação pastoral, Diego. E eu quero ajudar vocês um pouquinho nisso e vou falar algumas coisas. Em primeiro lugar, existem pelo menos 4 tipos de visitas pastoral que pode se tornar necessária. Em primeiro lugar, a principal delas é o que nós podemos chamar de visita regular, ok? Ou social. Expressando os presbíteros, visitando e expressando o cuidado destes para com os irmãos. E esta pode ser também uma visita social, para estreitar o relacionamento e conhecer os irmãos. Então eles vão lá para ter comunhão com vocês, ok? Eles não vão lá para fazer nada além disso, conhecer vocês mais, estreitar o relacionamento. Essa visita regular, e é essa que nós nos propusemos a fazer. Obrigado por me ajudar a conjugar corretamente o verbo. Nossa visita que nós faremos agora dos 5 presbíteros é essa visita regular. Vamos lá conversar, conhecê-los, conhecer as dificuldades e ajudá-los no que for necessário, no que for possível. Segundo tipo de visita que pode se tornar necessária, visita para consolação ou encorajamento. Porque, meus irmãos, muitas vezes os irmãos estão passando por dificuldades, por doenças, por perca de um parente amado, e é necessário que vocês sejam consolados, auxiliados ou encorajados na sua situação como cristão. Então, pode tornar necessário visitas para consolação, ou essa visita regular pode se transformar numa visita para consolação quando a necessidade é percebida pelos presbíteros. Terceiro lugar, o terceiro tipo de visita seria uma visita reparadora, uma visita corretiva, que é uma visita para tratar problemas específicos na vida dos irmãos ou da família. E aí precisa reparar alguma coisa, corrigir alguma coisa, com o propósito de aconselhamento. Por exemplo, estou com crise no meu casamento, estou com crise na minha relação com meu filho e com a minha filha, estou com crise com relação ao meu trabalho, alguma coisa. Então, você precisa ser corrigido ou esclarecido sobre o ensino de Cristo, sobre aquela área, para que você seja fortalecido nesse aspecto. Então, visita regular, visita para consolação e visita para reparação ou correção. E além disso, pode se tornar necessário também uma visita evangelística. O que seria uma visita evangelística? Ora, quantos de nós, meus irmãos, que é membro dessa igreja, que tem um parente que mora com você, um cônjuge, por exemplo, que não é cristão? Ou um pai que não é cristão, uma mãe, um filho que não é cristão? Então, pode se tornar necessária uma visita evangelística, onde o presbítero vai lá para estreitar o relacionamento entre ele e aquela pessoa da família que não é cristã. E aí, a partir desse relacionamento, essa pessoa vinha a conhecer a fé, a entender melhor, a serem derrubados os preconceitos que ele tem com respeito aos crentes, né? E aí, através desse relacionamento, ele ser alcançado para Cristo. Então, esses são 4 propósitos da visita, mas existe ainda muito mais, meus irmãos. Mas que basicamente é isso, para que vocês tenham uma noção. Segundo lugar, que precisa deixar claro, é que a visita dos presbíteros não deve ser confundida com uma mera visita de amigos, ok? Eles são amigos, nós vamos lá como amigos, mas não é só amigos. Acabei de falar, eles são oficiais de Cristo. Então não fique lá falando somente sobre, jogando conversa fora, falando sobre futebol, somente, não está proibido de falar sobre futebol, sobre a guerra, sobre política, mas aproveite, meus irmãos, para falar sobre a sua caminhada com Cristo, sobre as suas dificuldades que você tem na sua caminhada cristã. É principalmente sobre a sua alma, a alma da sua família, que nós iremos lá para auxiliá-los. Então não perca essa oportunidade de ter esse auxílio dos presbíteros lá. Ok? Não confunda como se fosse só o seu amigão que está indo lá. Ok? Nós somos, graças a Deus, porque nossa amizade, esse relacionamento de amizade, ele existe entre nós. Ok? Mas não é somente isso. Ok? Então, esperem receber deles, não a sabedoria deles mesmos, mas, quando eles estão lá, eles vão levar a palavra de Cristo, a palavra de Deus. E quando eles forem te orientar em alguma coisa, meus irmãos, nós não vamos orientar ninguém com base no que nós achamos.
Nem com base no que nós ouvimos da Ana Maria Braga. Nem com base no que nós ouvimos em nada que não seja a palavra de Cristo. Nós já estamos bem avisados, nós vamos ser treinados para isso. Para saber aplicar a palavra de Deus nas diversas dificuldades de vocês. Nós faremos reuniões mensais para nós ajudarmos aos outros a como aplicar a palavra de Deus na dificuldade dos irmãos. Ok? Terceiro lugar, o que os presbíteros verificam na visita? Porque, veja, eu coloquei ali 4 propostas de visita. Mas, além de tudo isso, como nós deixamos claro através ali da leitura dos documentos confessionais, é muito importante, meus irmãos, que nas visitações, os presbíteros verifiquem algumas coisas em relação àquela família, em relação àquele membro, se ele é um cristão, certo? E o que eles verificam? Em primeiro lugar, meus irmãos, os presbíteros precisam verificar se aquele membro ou aquela família está vivendo a fé que ele ou que eles professam ter em Cristo. É basicamente isso. Basicamente isso. Porque na igreja, meus irmãos, cá entre nós, todo mundo é crente. Na igreja, todo mundo é crente. Começa a conversar com os irmãos, o irmão tem uma sabedoria, tem um conhecimento da palavra. Mas como que você vai conhecer que a pessoa realmente é? É na casa dele. Certo? É que nem diz um outro pastor conhecido, J. Adams, às vezes vai pintar uma casa com os irmãos da igreja. Porque quando ele tropeçar na lata de tinta e pisar o pé na tinta, o que sair da boca dele, você vai conhecer o irmão. Então, é convivendo com os irmãos que você, na naturalidade, você vai conhecer realmente o coração dele, a vida dele. E aí você vai saber quais são as dificuldades que precisam ser lapidadas na vida dele. Então, eles estão vivendo de acordo com a fé. É claro que eu dei um exemplo bem bobo aqui, bem fora, né? Isso não diz muita coisa sobre realmente quem você é, né? Mas isso é necessário. E aí, a segunda coisa que eles verificam, que na verdade é um desenvolvimento disso, é se os membros da igreja estão cumprindo os votos que eles fizeram quando eles professaram a fé em Cristo aqui na igreja e se tornaram membro da igreja. E se eles estão vivendo e fazendo o devido uso dos meios da graça. Que é o voto que eles fizeram quando eles se tornaram membros da igreja. Lembre-se, vocês se lembram de quando vocês vieram aqui na frente, fizeram fazer o que nós chamamos de a profissão de fé, que é confessar aquilo que vocês creem? Vocês fizeram os votos aqui. Vocês se lembram desses votos? Pois bem, são isso que nós iremos verificar. Não vamos perguntar diretamente, certo? Principalmente nessas primeiras visitas. Não vamos perguntar essas coisas. Mas nós vamos, nas entrelinhas, querer saber isso. Lembra-se desses votos? Por exemplo, é perguntado para o membro que vai se tornar membro dessa igreja. É perguntado para ele a seguinte coisa: você está sinceramente arrependido do mal que tens feito diante de Deus e resolvido a fazer o uso diligente de todos os meios de graça por ele ordenado para o bem do seu povo e a seguir os preceitos de sua lei, deixando de fazer o que ele te proíbe em sua palavra e obedecendo toda a sua vontade por ele auxiliado por sua graça? E vocês respondem o quê? Sim, prometo. Vocês prometem fazer uso diligente de todos os meios da graça. E vocês prometem submeterem à palavra de Deus, deixando de fazer aquilo que a palavra de Deus proíbe, e se comprometerem em obedecer e fazer aquilo que a palavra de Deus nos manda. Ok? Como que isso pode ser verificado? Porque se vocês fizerem essas promessas, não é uma coisa que tem que ser esquecida. Isso tem que ter um meio de verificar se vocês estão vivendo de acordo com isso. E que meio que é esse? De casa em casa, dizia Paulo. Cristo pregava nas sinagogas, não pregava nas sinagogas? Sim. Mas era só nas sinagogas que ele pregava aos sábados? Não. Ele pregava no dia a dia e nas casas, almoçando com as suas ovelhas, com os seus discípulos e com aqueles que ele queria tornar seus discípulos. Não é verdade? Da mesma forma, nós precisamos conhecer vocês. Não é só de púlpito, só aqui na igreja que nós conhecemos. Nós precisamos ir na casa de vocês. E os pais? Quando os pais vêm batizar os seus filhos aqui, eles também fazem um voto. Ele também se compromete a algumas coisas. E nós, presbíteros, temos que verificar se esses votos estão sendo cumpridos. E para quê? Para cobrar? Para te dar uma bronca? Para excluir você da igreja? Não, para te auxiliar a cumprir esses votos. É para isso que nós vamos lá. Quais são as promessas que os pais fazem quando batizam os seus filhos aqui? Eles prometem instruir os seus filhos na fé, conforme ensinado nas Escrituras? É perguntado para eles. Eles dizem, sim, prometo. Promete ensinar-lhes a ler por si mesmos as Escrituras? Orar por ele e com ele,
Servi-lhe vós mesmo de bons exemplos de piedade, e esforçar-vos por todos os meios designados por Deus para criá-los na disciplina e na correção do Senhor. E os pais dizem, prometem trazê-lo à igreja com assiduidade, ensiná-lo a respeitar o culto divino e a participar dele. E os pais dizem, prometo. Pois bem, nós precisamos verificar isso. Nós precisamos tratar isso. Por que os pais estão faltando na igreja 2, 3 cultos seguidos? Estão falhando em trazer os seus filhos para participar do culto ao Senhor? Por exemplo, que tipo de pergunta pode ser feita? Tá, meus irmãos? Os irmãos já estão apavorados aí com essas visitas. Nós não vamos pegar essas coisas logo na primeira visita, tá? Mas que tipo de pergunta poderia ser feita para conseguir chegar a essas verificações? Por exemplo, como é que é feito os cultos familiares nessa casa? Vocês fazem que dia da semana? Culto, pastor? Culto na igreja, né? Mas você não prometeu ensinar o seu filho a ler a palavra, a orar com ele, a ensinar? Como é que você estava aplicando isso? Pastor, sabe como é que é? Vida corrida, né? Trabalho, tem que comprar roupa, celular, televisão, pagar a escola. Tá fácil. Isso aí o pastor faz na igreja lá, a escolinha das crianças. Está fugindo da sua estabilidade. E, meus irmãos, nada disso nós estamos cobrando, nada é tradição humana, isso é princípio bíblico, meus irmãos. Por exemplo, a leitura continuada da Bíblia nessa casa, os membros individualmente e os membros em conjunto estão lendo a Bíblia, estão orando juntos. Então, se não estiverem, não estão fazendo o devido uso de todos os meios da graça, porque a leitura da palavra e oração são os meios de graça que Deus nos dá para nos alimentar, para nos fortalecer e para nos fazer crescer na fé e nos amadurecer. A leitura, a instrução dos filhos na palavra de Deus, como que os filhos estão sendo ensinados na palavra de Deus? Como? Veja, meus irmãos, os pais são responsáveis por Deus de ensinarem a fé cristã a seus filhos. Os pais são responsáveis por ensinar a fé cristã aos seus filhos, certo? Isso é o que significa ensinar a palavra de Deus, ensinar o que a palavra de Deus ensina. Como é que nós chamamos? Ora, a Bíblia tem vários ensinos, certo? Ela ensina várias coisas. Como que nós chamamos os ensinos da palavra de Deus? Nós chamamos de doutrina. Doutrina nada mais é que um ensino da palavra de Deus. Pois bem, os pais estão ensinando as principais doutrinas da fé cristã para os seus filhos? Essa é a pergunta. Ensinar a palavra de Deus para os seus filhos é ensinar as doutrinas da palavra de Deus para os seus filhos. Aí você vai dizer assim, olha, como é que eu vou ensinar as doutrinas da fé cristã para o meu filho se eu não sou teólogo? O pai vai dizer. Ora, como é que os puritanos e os reformadores responderam a isso? Eles fizeram catecismos. Porque eles sabem que os pais não são teólogos. Eles sabem que as mães não eram teólogas. Então eles fizeram catecismo com perguntas e respostas, onde o pai e a criança aprendem junto enquanto eles estudam aquilo ali. Então não tem desculpa para nós não ensinarmos nossos filhos naquilo que Deus nos mandou ensinar. A palavra dele, o ensino dele. Nós temos instrumentos que são abraçados, foram feitos no passado, são abraçados por nós e são incentivados. Estão fazendo uso disso? A participação assídua nos cultos da reunião da igreja? É outra pergunta. Os membros da família estão comprometidos em ganhar os não salvos para Cristo? Isso é uma ótima pergunta para saber o estado espiritual de uma família, meus irmãos. O que vocês estão fazendo para alcançar os não crentes? Lá no trabalho, na escola, nos vizinhos? Isso é uma ótima pergunta para perceber a saúde espiritual de uma família, meus irmãos. Medir a piedade de uma família. E aí então auxiliá-los. Não é como que eu faço isso? Vamos te dar uma dica. Vamos auxiliar você. E, em terceiro lugar, eles verificam se os cristãos estão crescendo e amadurecendo na fé ou estão estagnados. Nós precisamos impulsionar, encorajar esse crescimento, essa maturidade, meus irmãos. E para isso nós precisamos estar com vocês. E quarto e último ponto. E é o que vocês vão gostar de ouvir. Quais são os benefícios da visitação? Em primeiro lugar, meus irmãos, vocês já perceberam? Cuidado. Se nós, 5 presbíteros, conseguimos, pela graça de Deus, visitar vocês, nós vamos conseguir cuidar melhor de vocês. Nós vamos conseguir ajudar melhor vocês.
As visitas permitem que os presbíteros tomem conhecimento do real estado das ovelhas. Para quê? É como um médico que conhece as verdadeiras doenças dos pacientes. Para quê? Para conseguir ajudá-los. Para conseguir ajudá-los, meus irmãos. Tem doenças que vocês têm e nem percebem. E que bênção vai ser descobrir a doença antes que ela inicie um estágio avançado. E para isso nós precisamos estar lá com vocês. Segundo benefício, relacionamentos aproximados. Sinceramente, meus irmãos, quantos de vocês nos veem como pessoas estranhas? Os líderes da igreja. Quantos nós não conseguimos aprofundar o relacionamento? É só o Pai do Senhor aqui, Pai do Senhor lá, né? Sabraiando, né? Pai do Senhor, e não tem um relacionamento. Esse é o segundo benefício. Terceiro benefício, crescimento em maturidade e piedade dos membros. Se os membros forem... Veja, quando questões e falhas específicas são tratadas, isso pode muitas vezes destravar áreas na vida dos membros, ajudando-os a crescerem e amadurecerem. Por quê? Porque aquelas falhas, aquele entendimento errado, aquela área específica que estava travaram toda a vida, às vezes causando uma doença, um câncer na vida do membro ou da família, isso pode ser resolvido, meus irmãos, e eles continuarem a crescerem. Isso leva ao quarto benefício. Saúde espiritual das famílias. Olha, meus irmãos, como que a visitação é vista pela maioria de vocês? A visitação pastoral na igreja é vista como SAMU. Quando que você chama o SAMU? Na emergência. Quando a bomba explodiu, aí você chama um pastor. Mas, meus irmãos, a visitação pastoral não deve ser vista assim. Isso é um erro completo. Pois a visitação é justamente aquilo que trará saúde para as famílias, a fim de que se evite desastres e quedas espirituais. Como? Abandono da fé, adultério, promiscuidade sexual, quebra de mandamentos e princípios bíblicos que traz disciplina do Senhor sobre a família e do crente, e todo tipo de doenças espirituais que costumam destruir a vida de uma família ou de um cristão. Pois bem, a visita familiar deve ser vista não como um SAMU, não como urgência, mas como algo que é preventivo, como PSF, né? Programa de Saúde Familiar. É assim que você deve ver a visita. Nós devemos lá para prevenir as doenças espirituais na vida de vocês, para prevenir que casamentos sejam destruídos, para prevenir que os homens, por não serem piedosos, por não conhecerem a Deus, por não amarem a Deus, acabam traindo suas esposas. E da mesma forma, as esposas, por serem auxiliadas a amarem mais a Deus, aprendam a amar os seus maridos e que consigam resistir à tentação de traírem os seus maridos. As crianças, da mesma forma, e assim por diante, meus irmãos. E o último benefício, e o principal dele, meus irmãos, acima de tudo, eu peço a máxima atenção de vocês sobre esse ponto, último ponto. Acima de tudo, meus irmãos, as visitas pastorais, quando feita de acordo com as Escrituras, com amor dos cristãos, dos presbíteros para com as ovelhas, não com rigor, ninguém vai lá como juiz, ninguém vai lá botar o dedo na cara de ninguém, porque todos eles vão poder, nas conversas, confessar a vocês as falhas deles também, porque vocês vão ver que eles são homens falhos que nem vocês. Mas, meus irmãos, se essas visitas forem feitas e bem feitas, acima de tudo, Deus será glorificado. E o Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo, será glorificado. Olha o que o Senhor da igreja, Jesus, disse: eu sou a videira, vós sois os ramos dessa videira. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanece em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E agora preste atenção nessa parte. Nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis os meus discípulos. Qualquer um que já teve uma árvore frutífera em casa, sabe que se não for tratado, que se não for devidamente adubado, que não se for devidamente podado, que se as pragas não forem evitadas, os frutos serão, se tiverem frutos, serão minguados. Pois bem, Cristo está dizendo: eu sou a videira, vós os ramos.
Se vocês frutificarem muito, o meu Pai será glorificado, e eu serei glorificado por meio de vós. Se nós cuidarmos do povo de Deus, meus irmãos, o povo de Deus irá florescer, será saudável e frutificará para a honra e glória, não dos oficiais, mas do Senhor da igreja. O que é uma igreja, então, meus irmãos? Uma igreja é os presbíteros enviados por Cristo, ensinando a palavra de Cristo, o rebanho se alimentando e obedecendo a palavra de Cristo, e os presbíteros supervisionando os frutos da pregação na vida dos membros e os ajudando em suas dificuldades particulares a viverem na fé e na consolação das Escrituras. Isso é uma igreja, meus irmãos. Isso é uma igreja. O povo de Deus precisa saber que ele é o rebanho de Cristo. O povo de Deus, o povo da aliança, o reino de Deus na terra, e que por serem um reino e por serem o povo da aliança, eles têm um rei sobre eles. E esse rei cuida deles. Como que o rei cuida deles? Por meio dos seus oficiais, os presbíteros. Vamos orar. Ó nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por tua graça. Nós te agradecemos pelo teu amor, pela tua compaixão. Ó Deus, todos nós temos uma alma enferma. Todos nós temos uma alma doente. Todos nós temos o mal habitando dentro do nosso próprio coração. E como é bom, ó Pai, saber que Tu nos deu meios para que este mal seja devidamente tratado. Acima de tudo, pelo sangue do Teu Filho Jesus que foi derramado na cruz por nós. E depois pelo Teu Espírito Santo, que atua em nós, por meio da Tua Santa Palavra, que são lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. Ah, Deus, e o Senhor não parou aí. O Senhor nos deu homens capacitados para nos ensinar a palavra, para nos aplicar a palavra, para nos aconselhar e nos corrigir, nos ajudar por meio da palavra. E tudo isso, Pai, por meio da supervisão, da operação do Teu Santo Espírito. E tudo isso para que nós sejamos mais e mais bem-aventurados, para o nosso deleite, para a nossa alegria, para a nossa felicidade eterna. Felicidade essa que começa aqui e se aperfeiçoa na eternidade. Ah, Deus, Tu nos deu todas as coisas com respeito à vida e à piedade. Nos ajude, Pai, a nos apropriarmos devidamente dessas coisas, desses instrumentos falhos, homens falhos, mas ainda assim, Teus instrumentos na vida do Teu povo, Pai. Ó Deus, fortalece a Tua igreja, edifica o Teu povo, Pai, e acima de tudo, glorifica o Teu nome, Pai. Brilha a Tua luz, resplandece a luz do Teu rosto sobre nós, o Teu povo. Nós estamos vivendo em dias de trevas, talvez dias nunca antes tão tenebrosos. Ó Deus, brilha a Tua luz sobre nós. Brilha a Tua luz sobre nós. É o que nós te pedimos, Pai. Em nome santo do Teu Filho Jesus Cristo, que derramou o Seu sangue por nós, não só para nos perdoar, mas para nos fazer justos, santos, um povo zeloso de boas obras, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Tenha misericórdia de nós e nos ajude. Amém.